Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Banja Luka, capital da República Srpska, uma das entidades da Federação da Bósnia e Herzegovina. Nossa caminhada de hoje começa aqui diante do que um dia foi a casa de uma das famílias mais proeminentes da comunidade judaica da cidade, a família Poliokhan. Uma família influente e respeitada na cidade de Banja Luka. Seus membros desempenharam um papel vital na vida social, econômica e cultural, mas infelizmente durante a Segunda Guerra Mundial, assim como muitas outras famílias judias, os membros da família Poliokhan acabaram por ser vítimas de perseguição e violência. Alguns conseguiram fugir, mas outros foram deportados e mesmo assassinados. A história da família Poliokhan é mais um dos muitos testemunhos dolorosos dos horrores do Holocausto e do impacto devastador que a Segunda Guerra Mundial teve sobre a comunidade judaica de Banja Luka. Bem, amigos, mas sabemos que a história dos judeus aqui em Banja Luka é muito anterior à própria Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, como vimos em outras caminhadas, os judeus chegaram à região da Bósnia e Herzegovina depois da expulsão por conta da Inquisição na Península Ibérica. A primeira menção de judeus na cidade de Banja Luka ela remonta ao final do século XVI. No entanto, anos mais tarde, na metade do século XIX, após a adoção do Decreto Imperial de Abdul-Mejid, no ano de 1840, que a população judaica passa a ter plena autonomia e até mesmo reconhecimento de direitos civis na região. Portanto, apesar da presença judaica desde o século XVI, é somente no século XIX que os judeus passam a ser reconhecidos e passam a ter direitos na região. A figura de Moshe Pereira é uma das personalidades mais proeminentes dessa época, por ter sido o líder da comunidade judaica na ocasião. A primeira comunidade oficialmente judaica e religiosa em Banja Luka é datada de 1870, de tradição sefardita, ou seja, oriunda da Península Ibérica, e ficava localizada aqui, perto de onde estamos caminhando, mais adiante, onde hoje está localizado o mercado. Acho que vamos passar por lá logo mais. Bom, esta senhora acaba de me perguntar onde era o banco. Parece que já sou um local. Enfim, continuando com a nossa história, após a anexação da Bósnia e Herzegovina pelo Império Austro-Húngaro no ano de 1878, os judeus Askenazi também migraram para a região de Banja Luka. Eles eram liderados na ocasião pelo rabino Herzler e em 1903 construíram também a sua própria sinagoga. Por sua vez, os judeus sefarditas estavam liderados pelo rabino Yosef Nahmias e estabeleceram mais outras duas sinagogas, o que, de certa forma, demonstra o crescimento da comunidade judaica na cidade de Banja Luka. Estas sinagogas e também o antigo bairro judeu ficavam por aqui, exatamente nesta rua em que estamos hoje caminhando, que leva o nome de Evreiska, ou seja, a Rua dos Hebreus, podemos dizer desta forma. É interessante notar que a consagração das fundações da sinagoga e do Centro Cultural Judaico Askenazi foi realizada pelo tesoureiro supremo do reino na ocasião, que era um judeu, o Sr. Isaac Alkalai, e estava acompanhado pelos rabinos de Banja Luka, o Sr. Kohn e também o Sr. Atias. A comunidade judaica de Banja Luka na época era formada por aproximadamente 600 membros, e os judeus eram verdadeiramente os portadores do desenvolvimento econômico e social de Banja Luka. 3 anos após a inauguração da sinagoga, esta que acabamos de mencionar, a Askenazi, o movimento sionista tomou força na cidade e o segundo congresso sionista do Reino da Iugoslávia
realizado no dia 23 de dezembro de 1939, teve a presença de um grande número de delegações estrangeiras em Banha Luca. Portanto, este congresso foi realizado na cidade de Banha Luca. A comunidade judaica, nesta altura, contava com 2 bairros praticamente, e em razão do sionismo, tanto sefarditas e askenazes se congregavam praticamente juntos. Era uma comunidade muito coesa, muito unida. Isso pode ser bem destacado e representado pelo fato das muitas entidades existentes. A Kadima, que cuidava da manutenção da igualdade civil dos judeus, a Sociedade de Senhoras Judaicas, Perúria, as 3 sociedades juvenis, Ezra, Débora e Bnei Zion, também a Associação Esperance do movimento sefardita, jornais judaicos como a Vida Judaica e também a Voz Judaica, e até mesmo um clube esportivo juvenil chamado Maccabi. Até então, os judeus de Banha Luca prosperaram e muito contribuíram para o tecido social da região, até que a chegada da Segunda Guerra Mundial e também do Holocausto, como em todo o mundo, não poupou os judeus de Banha Luca, e com isso muitos foram enviados para os campos de extermínio e de concentração, notadamente o de Gospić e Adovno e a Senovat Stara Gradiška, onde 85% dos membros da comunidade judaica pereceram. Anos mais tarde, a população judaica remanescente de Banha Luca, que saiu torturada da guerra, foi surpreendida novamente pelas leis de nacionalização do novo Estado iugoslavo, em 1946, que confiscou a suposta propriedade excedente e foram assim forçados a migrar para Israel, América e Canadá, quando apenas para obter um visto tinham que deixar toda a sua propriedade. Banha Luca, assim como toda a região dos Balcãs, foi profundamente afetada pelos anos seguintes, especialmente pelos conflitos étnicos e guerras que assolaram a antiga Iugoslávia nas décadas de 90 e também nos anos 2000. Durante este período tumultuado, a cidade passou a testemunhar uma série de disputas étnicas e confrontos violentos, resultando na devastação, deslocamento populacional e perdas de vida novamente. Este período, muitos judeus em Banha Luca, assim como membros de outras comunidades étnicas, enfrentaram perseguição, violência e deslocamento. Após 65 anos do Holocausto, a comunidade judaica teve que praticamente recomeçar do zero. E com isso foi oficialmente reativada no ano de 2002 com a Associação dos Judeus de Banha Luca e definitivamente registrada em 2005 como comunidade religiosa, no desejo de que os membros se adaptem basicamente ao momento atual emergente de transformação transitória do país. Bem, amigos, é impossível detalhar tantos momentos históricos de uma comunidade que nasce a partir de fugas, seja pelo lado sefaradita ou askenazi, como nós vimos. Os judeus chegam a Banha Luca fugindo de perseguições e, apesar de aqui se estabelecerem, anos mais tarde são novamente perseguidos por outros regimes. Essa é a vida na Galut, na diáspora, que por séculos e gerações acompanham os judeus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa caminhada e também espero que possamos nos encontrar em breve em mais um vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.